Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa tarde. Às 17h08, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao quadrimestre de maio, junho e julho, agosto de 2021, conforme edital número 06/2021, publicado no Boletim Oficial do Município número 1412, de 17 de setembro de 2021. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Abner de Madureira, relator, Rogério Timóteo, membro. Agradeço a presença do senhor Reinaldo Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí. E também dos senhores vereadores Luiz Flávio e a vereadora Maria Amélia. Servidores e todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e do Facebook. Convido o senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças, para fazer a apresentação. Sim. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer as presenças do presidente da mesa de comissão, senhor Edgar Sasaki, ao relator Abner de Madureira, ao membro Rogério Timóteo, aos vereadores aqui presentes, Flavinho, Maria Amélia, e a todos aqueles que estão aqui hoje presentes também assistindo, a nossa audiência, aos internautas que estão nos assistindo, os telespectadores também. E queria também agradecer ao pessoal de finanças que está comigo aqui hoje, que é a Deise e o Edivan, que está nos apoiando aqui com o material, e agradecer também toda a Secretaria de Finanças que nos apoiaram para fomentar esses números que vão ser aqui demonstrados para todos vocês. Vamos dar início. Estamos aqui presentes hoje para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021, de acordo com os fundamentos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esse material que vai ser aqui demonstrado para todos que estão presentes, e quem está em casa também. Essas informações elas estão no Boletim Oficial número 1413, de 24 de setembro de 2021, nas páginas 26 até a 36. Eu vou abrir com vocês aqui o modelo que sai no Boletim Oficial, para que todos possam entender onde encontrar esses dados. Como vocês podem perceber, esse é um relatório digital que sai no Boletim Oficial do município de Jacareí. Esse relatório aqui, que está todo detalhado, é o que será apresentado para vocês hoje de uma forma sintética. Ok? Então, quem está em casa e queira saber maiores detalhes de toda a apresentação, ela tem a condição de acessar o site do município de Jacareí, Boletim Oficial, e vai encontrar no Boletim 1413, do dia 24 de setembro, esses relatórios que vão da página 26 a 36. Isso aqui é um informativo para quem está em casa e queira acessar na íntegra
todos os dados aqui hoje que serão demonstrados. Vamos falar um pouquinho sobre o desempenho, né, das contas municipais nesse segundo quadrimestre. Primeiro, vamos começar pela receita corrente líquida, que nos últimos 12 meses auferiu 939.898.000. Vamos salientar que aos últimos 12 meses, embora estamos aqui hoje fazendo a prestação de contas do segundo quadrimestre, que seria o 8º mês, então nós temos aqui ainda valores vestígios do ano passado, então os últimos 12 meses, então pega ainda mais 4 meses do ano anterior. Vamos conhecer esse número um pouquinho melhor. A receita corrente líquida ela é composta com as receitas correntes do município. Lembrando que sempre quando eu falar município, está incluso todas as autarquias e fundações, ok? Às vezes fica uma dúvida, todas as autarquias e fundações também. Então, receitas do município, 1.057.021.000, foram as receitas correntes. Aí, nos últimos 12 meses também, temos as deduções, que é a contribuição do servidor no plano de previdência, que foi no montante de 23.451.000. Então, esse montante nos últimos 12 meses, que foi a contribuição do servidor. Temos a compensação financeira entre regime e previdência, que foi o montante de 5.595.000, que é o que é repassado das autarquias e fundações para o Instituto de Previdência. Temos o Fundeb, que é a retenção dos 20%, que vem direto do governo federal, que foi no montante acumulado de 88.077.000. Então, esse montante é acumulado nos últimos 12 meses de retenção do Fundeb, onde, com esses valores, temos um subtotal de descontos, né, de 117.123.000, que gera, com isso, a receita corrente líquida de 939.898.000, que seria 1.057 menos os 117.123.000, o que gera, aí sim, a receita corrente líquida. Vamos falar agora da dívida consolidada. A dívida consolidada do município está na ordem de 38,30% sobre a receita corrente líquida. Aqui vai ter um gráfico, onde vocês podem perceber que, de um mesmo período do ano anterior, estava em 41,70% a dívida consolidada do município, e agora está na ordem de 38,3%. Então, tem sim uma queda na dívida consolidada do município. E como que calcula esse comprometimento da dívida? Se vocês olharem aqui em vermelho, um círculo vermelho, temos o limite de 120% da receita corrente líquida. O que quer dizer? O município ele tem, por lei, a oportunidade, se caso houver necessidade, de fazer um empréstimo, dívidas, até o montante de 120% dessa receita que nós acabamos de falar, que é os 939 milhões. Onde, neste momento, a nossa dívida está no patamar de 360.012.000, que equivale comprometendo 38,30%. Então, pela legislação, estamos bem longe do comprometimento de dívidas hoje que o município tem sobre a sua receita corrente líquida. Agora vamos falar sobre pessoal e encargos. Também esses dados é dos últimos 12 meses, tá? A nossa folha de pagamento, ela está comprometida, de acordo com a receita corrente líquida, em 32,76%. Só um instante. Aqui passou umas telas a mais.
aqui, 32,76. Como vocês vão verificar aqui, nós temos também a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, tá? Onde eu tenho, no ano de 2020, essa primeira linha, despesas com o pessoal, dos últimos 12 meses, estava em 37,29%. Onde, pelo limite máximo, né, nós estamos longe desse limite. O segundo quadrimestre de 2021, estamos em 32,76%. Aqui vocês podem perceber que tem uma diferença de 37 para 32, é que no mesmo período do ano passado, a receita ela estava menor corrente líquida do que está este ano de 2021. Até eu tenho aqui o número anotado, na receita corrente líquida do ano anterior, do quadrimestre, era de 866 milhões. O que quer dizer isso? Quando você tem uma receita corrente líquida maior, você tem a proporcionalidade diferenciada, onde você diminui a proporção do seu comprometimento com a folha de pagamento. Então, quanto maior você tem aumento da receita, menor será o seu comprometimento com a folha de pagamento, ok? Aqui nós temos o resultado primário, que ficou no montante de 80.361.000. Vamos entender esse número. Para achar esse número, nós pegamos as receitas primárias do município, que é na ordem de 682.867.000. Subtraímos, né, as despesas pagas, que foram na ordem de 549.993. Então, aqui são todas as despesas pagas durante esses 12 meses, né? Durante esses últimos 8 meses, tá? Então, que gastou durante este ano de 2021. Temos aqui o resto a pagar, processados, que foi na ordem de 25.126.000. Subtrai também, que é o valor que nós pagamos também no ano de 2021. E o resto a pagar não processado, pago, de 27.387.000, subtrai também, onde, pegando esses três valores, subtraindo, de 682 milhões, temos um resultado primário de 80.361.000. Eu tenho um exemplo didático no próximo slide que possa ajudar as pessoas a entender um pouquinho o que é resultado primário. Aqui vamos pegar como exemplo a casa da gente, onde você tem o seu salário de, por exemplo, R$1.000, pega o seu aluguel, alimentação ou outras despesas, subtrai, você tem um resultado primário de R$200. Então, isso aqui é um exemplo dizendo que, como que o município acha o seu resultado primário? Ele acha pegando tudo aquilo que ele recebeu, menos tudo aquilo que ele pagou, não levando em consideração os juros das suas dívidas que ele tem no município. Então, os juros que ele paga, ele não entra nesse cômputo do resultado primário. Eu peguei um exemplo bem didático para que pudessem auxiliar as pessoas que estão nos assistindo. Agora nós vamos falar sobre as receitas do município. Agora, essas informações, elas são deste ano, ok? Então, não é mais dos últimos 12 meses. Então, são as receitas estimadas no orçamento de 2021. Temos aqui a meta anual orçamentária para 2021 das receitas correntes no montante de 966.013.000, que nesse período realizou-se o montante de 762.270.000, equivalente a 78,91% do orçamento. O que quer dizer? Que do orçamento projetado para este ano de 2021, nossas receitas atingiram uma cifra de 78,91%.
Uma consideração interessante é que o orçamento aprovado pela Câmara Municipal para este ano 2021, se levar em comparação, ela foi menor do que o orçamento do ano passado. Então, isso é interessante, porque às vezes pode identificar um percentual um pouco alto, né, que é bom para nós, mas ao mesmo tempo tem a diferença do orçamento que foi aprovado para essa casa em comparação a um exercício ao outro. Tá? Aí temos aqui o que compõe as receitas correntes, é a receita tributária. A receita tributária, na meta anual orçamentária, estava em 206.705 e realizou-se até o segundo quadrimestre 156.244.000, o equivalente a 75,59%. Aqueles que estão nos ouvindo, o que quer dizer a receita tributária? É, por exemplo, o IPTU, o ISS, né, do município, o ITBI, as taxas de fiscalização, são alguns exemplos que compõem a receita tributária municipal de Jacareí. Receita de contribuições. O orçamento para 2021, ele foi projetado em 25.048.000 para 2021 e até o segundo quadrimestre realizou 16.275.000, a ordem de 64%, vamos arredondar para 65%. Se nós levarmos em consideração o quadrimestre que tem 3, nós temos a meta de 66% para o segundo quadrimestre. E lembrando que chegamos a 64%. O que compõe essa receita de contribuições? Ela compõe a contribuição do servidor ativo, né, os funcionários que trabalham, né, na prefeitura, autarquias e fundações, a sua contribuição. A contribuição também do servidor nativo, né, que tem pessoas aposentadas que contribuem também, e os pensionistas que contribuem também. Então, nessa receita está incluso esses tipos de contribuições. Receita patrimonial. Foi estimado para o orçamento 2021 34.121.000, onde foi realizado até o segundo quadrimestre 98.418.000, atingindo 288,44%. Aqui ele fica inserido as receitas patrimoniais, seriam os rendimentos sobre aplicações financeiras que o município tem. O que mais leva a atenção aqui é as aplicações financeiras do Instituto de Previdência, né, que tem que manter a ordem de investimento para a aposentadoria dos servidores. Então, essa receita patrimonial é a rentabilidade das aplicações financeiras do município inteiro, contando fundações, autarquias e o município e Câmara também. Podemos ver que o valor foi bem expressivo. Eu faço parte do IPMJ. Este ano, embora com a crise do Covid, mas tivemos uma boa ondulações nas bolsas de valores, embora algumas negativas, mas quer dizer que em alguns momentos ela trouxe uma rentabilidade positiva para o dinheiro aplicado. Receitas e serviços. Foi estimado para o orçamento 2021 95.871.000 e foi realizado 64.201.000, chegando a um percentual de 67%. O que está incluso nessa receita de serviço? Está incluso as tarifas de água e esgoto que as pessoas pagam no seu município. Então, essa receita, especificamente, ela tem essa conotação. Até esse momento, vocês podem perceber que arrecadou o equivalente para o quadrimestre, né? Sendo que estamos no segundo quadrimestre, uma meta de 66%. Transferências correntes. Foi estimado uma meta anual orçamentária de 557.580.000 e realizado até o segundo quadrimestre 409.973.000, chegando a uma meta de 73,53%.
O que é incluso dentro das transferências correntes? Nós temos aqui todas as transferências da educação, da saúde, né, o SUS, tipo salário educação, Fundeb, FPM, que é o Fundo de Participação do Município, temos o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Temos o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPI. Então, dentro dessas receitas correntes, podemos encontrar essas receitas nesse montante. E, por fim, aqui, né, temos as outras receitas correntes, que foi estimada pelo orçamento de 2021 em 46.688 para o ano, e até o segundo quadrimestre realizado 17.159, chegando a um montante de 37%. Aqui, por exemplo, nós podemos citar, como outras receitas, as multas de trânsito, que nesse momento ainda se encontra não habilitadas a terem os pagamentos, né? Então, por isso acaba tendo uma possível queda no montante aqui, final. Temos o Comprev, que é o regime de previdência também, que vem de fora do INSS. Então, são algumas das receitas que nós podemos citar aqui em outras receitas correntes. Agora, olhando aqui o quadro todo ele aberto, vocês podem perceber que as receitas, elas atingiram a meta, que seria 66% para o segundo quadrimestre. Então, embora com a situação que vivemos hoje, né, as receitas atenderam, né, nesse momento, o que foi o orçamento previsto. O que temos que ressaltar, que o orçamento aprovado para esse ano foi menor do que o orçamento do ano anterior, né? Então, essa é uma situação bem interessante. Mas, mesmo assim, o que foi aprovado por vocês no ano passado mostra que as contribuições estão ocorrendo dentro daquilo que está previsto. Agora, vamos falar sobre as receitas de capital. Então, aquele quadro anterior era sobre as receitas correntes, ok? Agora, vamos falar sobre as receitas de capital. Aqui, é lógico, vocês vão levar um susto, com certeza, porque receita de capital, ela traz investimentos, né, como construções, né, no município, como creches, hospitais, alguma coisa nesse sentido. E como esse momento está para atendimento específico mais à saúde, para o dia a dia, despesas correntes, então vocês vão perceber aqui nos números que vai ter uma discrepância nesses investimentos. Foi estimado no orçamento de 2021 228.644.000 e realizado até o segundo quadrimestre de 2021 vou falar das operações de crédito, depois eu volto no capital. Operações de crédito, 103.445.000, foi estimado no orçamento de 2021, e realizado 273.000. Aqui seria os recursos, né, dos empréstimos do CAF, né, e tem períodos de, me fugiu a palavra, medição. Existem períodos de medição, que é feito na obra, né? E essa medição, uma vez feita pelo sistema que empresta o dinheiro, que é o CAF, né? Tudo certinho, aí ele libera um novo recurso. Então, aqui vocês vão perceber que não tem ainda um recurso alto, porque ainda está no período de medição do dinheiro que foi emprestado no ano anterior. Então, o valor que foi emprestado ainda está no tempo de medição para que eles liberem uma nova quantia para o município. Temos aqui a alienação de bens, que foi estimada pelo orçamento em 4.896.000 e foi zero. Aqui seria, por exemplo, os terrenos que existem, né, na Fundação Prolar, por exemplo, né, que tem posse, né, que não foram vendidos, não foi feito leilão, né, então não ocorreu nenhum leilão sobre esses imóveis, por isso que foi zero.
um exemplo, tá? Transferências de capital. Foi estimado a meta orçamentária para 2021 em 120.303. Aqui realizou-se, né, 18.735.000, 15%. Aqui, nessa transferência de capital, posso citar como exemplo os recursos liberados pelo PAC 2, pavimentação de ruas e drenagem. Como este ano ainda é pertinente a questão da saúde pública, o governo federal e também os governos estaduais também têm limitado esses recursos para os municípios para esse tipo de investimento. Por isso, número menor. Outras receitas de capital, não teve nada estimado pelo orçamento, e o valor que aqui foi R$ 39,00 às vezes, alguma identificação de alguma receita que não foi classificada no balanço. Agora vocês têm aqui o capital somado, né? Então, a receita de capital que foi auferida para 2021 no orçamento, né? 228 milhões, e realizado até o segundo quadrimestre, 19.087, um montante de 8%. Então, como eu falei para vocês, né, aqui você teria um impacto interessante, né, no número, porque esse momento ainda não está o país em si, né, fazendo muito investimento, mas sim se preocupando com a saúde das pessoas. Aqui é um resumo das receitas, onde você vai ter aqui as receitas correntes, que foi auferida no orçamento de 2021, 966.013, e realizado até o segundo quadrimestre, 762.270, 78,91%. Então, vocês podem perceber que as receitas, conforme foi estimadas para o ano de 2021, elas aconteceram praticamente 12% além da meta do quadrimestre. Então, isso mostra que a economia está voltando, né, a se aquecer nesse momento agora que estamos vivendo, né? Receitas de capital, foi estimado 228.644 e realizado, né, até o segundo quadrimestre, 19.987.000, chegando a 8%. Intra-orçamentário, estimado pela meta anual orçamentária em 66.553.000 e realizado até o segundo quadrimestre, 45.266.000, que seria aquelas transferências entre regime de previdência das autarquias e fundações para o regime de previdência. Chegou a 68%. Receita total do município, estimada para o orçamento de 2021, 1.261.210.000, e realizado até esse momento, 826.623.000, chegando a 65%, vamos considerar 66%. Então, podemos ver que, para o segundo quadrimestre, as receitas atenderam à expectativa proporcional, onde no exercício temos 3 quadrimestres, onde cada quadrimestre 33% em média, atingiu-se praticamente no segundo os 66%. Aqui vamos colocar algumas receitas, alguns exemplos, tá? Por exemplo, o ICMS, que tinha como meta orçamentária, de acordo com o orçamento, né, 340.395.000 estimado. Foi realizado 166.762.000, o equivalente a 48,99%. De todas as receitas que vocês vão olhar aqui, esta é a que menos chegou perto do 66 para o quadrimestre, né? Somando o primeiro e o segundo. Temos aqui as receitas de serviços, que é água e esgoto, né? Estava estimado para receber até o final do ano 95.871.000,
e realizou-se até o segundo quadrimestre 64.201.000, equivale a 66%. Então, a meta que estava estimada, ela foi almejada. Temos o Fundeb, ISS. O ISS estava previsto orçamentariamente 75.686.000 e realizou-se até o segundo quadrimestre 52.156.000, 69%. Vocês podem ver que foi até a mais do que a meta. Isso mostra as pessoas retornando, né, aos seus trabalhos e às suas atividades. Temos o Fundeb. Tinha uma meta orçamentária anual prevista de 105.467.000 e realizou-se até o segundo quadrimestre 84.364.000, chegando a quase 80%. Então, nesse primeiro e segundo quadrimestre, o Fundeb já auferiu ao município o montante de 80%. IPTU. Uma meta estimada de 77.245.000, realizou-se até o segundo quadrimestre 63.676.000, no montante de 82,43%. Também um valor superior aos 66%, lógico, lembrando que o IPTU, os vencimentos ocorrem sempre no início do ano também, né? O seu maior montante entre os meses de março e abril, e lógico, depois tem os financiamentos que são feitos pelos munícipes também, mas a maior concentração é no início. Temos o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Estava estimado em 63.037.000 e realizou-se até o segundo quadrimestre de 2021, 46.463.000, chegando a 74%. Então, mostra que o governo federal colocou mais recursos do Fundo de Participação para o município, né? De acordo com a meta orçada. O IPVA, que é o imposto, né, sobre veículos automotores, estava previsto no orçamento de 2021 29.847.000 e realizou-se até o segundo quadrimestre 27.610.000, chegando a 93%. Salvo lembrar que o IPVA também vence no início do ano, com as parcelas de janeiro, fevereiro e março, e durante o ano, quando as pessoas adquirem carros zeros, né, aí sim gera também o IPVA. Então, o maior montante já ocorreu durante o ano. Operações de crédito, estava previsto 103.445.000 para 2021, e até esse momento foi realizado 273.000, nem a 1%. Como mencionei, ainda está em período de medição, né? Então, o CAF, que seria o maior montante aqui, ele libera de acordo com a medição que é feita nas obras. E está ainda no período de entrega das medições para que tenha liberado um novo recurso. Transferências de capital. Aqui foi estimado 120.303.000, onde foi realizado até o segundo quadrimestre 18.775.000 e realizou-se 15%. Aqui, como mencionamos, os recursos de investimentos vindo dos governos federais e estaduais, que nesse momento ainda estão baixos para o município. Outras transferências correntes. Aqui foi estimado 249.914.000 e realizou-se 302.343.000. Podem ver que o número superou a expectativa, chegou a 121%. Lembrando que, nestas contas aqui, nós temos as transferências, né, do SUS, da educação, e esse ano foi um ano, eu não sou da saúde, mas identifico que foi um ano bem atípico, que foi necessário bastante recursos para a saúde pública, né? Então, foram bastante recursos que veio, né, disponibilizados também.
Aqui temos o montante, né, onde 1.261.210 foi a meta orçamentária para este ano, e realizado até esse segundo quadrimestre, 826.623.000 de receitas. Como vocês podem ver, 66%. Então, analisando, atende à média proporcional do segundo quadrimestre, 66%. Agora vamos falar das despesas. Aqui vou colocar as principais despesas, sendo saúde, orçamento anual previsto 238.406.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, que é aquilo que já está processado com nota fiscal, 170.232.000, o montante de 71%. Então, vocês vão perceber que a saúde, de todos os valores que vão ser apresentados, é o que mais superou devido às necessidades do ano de 2021. Educação, meta orçamentária prevista de 197.970.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 92.588.000, chegando ao montante de 47%. Então, tivemos um período, né, no início, né, que as aulas estavam suspensas um pouco, né, então ainda não atingiu, né, o gasto está ainda contido, né, dentro da meta de 66%. Saneamento, meta orçamentária anual de 183.347.000, liquidado, que seria processado, né, aquilo que já está com nota fiscal emitida, 42.209.000, como uma meta de 23%. Administração, meta orçamentária anual prevista de gastos de 137.684.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 67.455.000, chegando a um percentual de 49%. Previdência social, meta anual orçamentária para 2021 prevista, né, 98.846.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 71.036.000, chegando a uma meta de 71,87%. Gestão ambiental, seria onde tem a coleta de lixo municipal. Aqui, previsto para o orçamento 2021, 68.764.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 44.039.000, chegando a 64%. Urbanismo, que está incluso aqui a Secretaria de Infraestrutura, né, os serviços transportes urbanos, previsto 124.286.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 32.676.000, chegando a 26,29%. Aqui nesse quadro, chegamos ao montante de previsão orçamentária de 1.049.303.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 520.235.000, atingindo 49,58%. Lembrando que essa aqui é o primeiro quadro, agora vai ter o próximo quadro com outras despesas, onde nesse quadro iniciamos ele sequencialmente, né, os encargos especiais, que é o serviço da dívida, os precatórios, né, onde foi previsto 36.663.000 para pagamento para 2021 e foi pago até o segundo quadrimestre 22.632.000, chegando a 62% de pagamentos. Legislativo seria o orçamento da casa que estamos presente agora. Foi previsto um orçamento de 26.500.000 e foi liquidado até o presente momento 12.791.000, chegando a 48,27%. Assistência social foi projetado por orçamento 21, 27.259.000 de gastos e até o
o segundo quadrimestre, liquidado 12.424.000, um montante de 46%. Segurança Pública, meta orçada para 2021 de 19.298.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 10.914.000, chegando a 57%. Aqui temos a rubrica Trabalho, que é prevista no orçamento 18.837.000, liquidado até o segundo quadrimestre 9.897.000, atingindo 53%. Desporto e lazer, meta orçamentária prevista de 8.153.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 2.795.000, chegando a 34,28%. As demais secretarias, né, como o regime próprio de previdência, né, a cultura, né, a habitação e outras, tem um montante orçado de 75.197.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 32.954.000, atingindo 43,82%. Este quadro, o subtotal, que é o 2, ele dá um montante de 211.907.000 previsto na meta orçamentária e liquidado nesse montante até o segundo quadrimestre 104.407.000. Se pegarmos agora o quadro 1, que é o anterior, mais o quadro 2, que é esse que estamos apresentando, somando, temos um montante de despesas orçadas para o município de 1.261.210.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 624.642.000, onde até esse momento o município gastou-se 49,53%. Isso mostra que o município preocupado com a situação hoje continua fazendo as suas economias, colocando seus esforços maiores na saúde, como vocês viram no começo, que é o percentual maior hoje de investimento do município, né? Aqui é um quadro de despesas correntes, que nós vamos falar sobre as despesas correntes e de pessoal. Despesas correntes orçada para o ano de 2021. 932.276.000, a meta orçamentária. Foi liquidado até o segundo quadrimestre 545.360.000, então até o segundo quadrimestre foi pago este montante de 545 milhões, chegando a 58,50%. Gastos com funcionários e os encargos trabalhistas, previsto na meta orçamentária anual 389.586.000, liquidado até o segundo quadrimestre 233.681.000, chegando na cifra de 60%. Juros e encargos da dívida, previsto no orçamento 19.099.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 9.068.000, chegando ao montante de 47,48%. Outras despesas correntes, meta anual orçada para 2021, 523.591.000, liquidado até o segundo quadrimestre, 302.611.000, montante de 57,80%. Nessas outras despesas, temos aqui serviços, né, do município, como pessoa jurídica, pessoa física, né, material de consumo, materiais de distribuição gratuita. Então, são alguns exemplos que estão dentro deste outras despesas correntes. Aqui temos o resumo das despesas, começando pela corrente, meta anual orçamentária prevista 932.276.000, liquidado até o segundo quadrimestre 545.360.000, um montante de 58,50%. Despesas de capital,
meta estimada para o orçamento de 2021, 272.425.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 50.930.000, ao montante de 18,70%. As despesas intra-orçamentárias, meta prevista de 40.399.000 e liquidada até o segundo quadrimestre, 28.352.000, chegando à cifra de 70%. Reserva de contingência, meta estimada de 16.110.000 e até esse momento não foi necessário a sua utilização. Despesa total do município, meta orçada para 2021, 261.210.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 624.642.000, chegando ao montante de 49,53. Aqui foi o resumo das despesas corrente, intra e de capital. Aqui é um quadro demonstrativo que vamos colocar os restos a pagar. Esse primeiro quadro acima mencionado, eles são os restos a pagar processados. Então, podemos perceber que na primeira coluna dos inscritos, né, no Poder Executivo, estava previsto 25.743.000 previsto de pagamentos já processados. O que quer dizer já processados? Ele passou do exercício de 2020 para 2021, já com as notas fiscais processadas para pagamento neste ano 2021. Que estão os montantes? Pago, até o momento, 24.995.000, né? Então, o município de 25 milhões que trouxe de um ano para o outro, processado com as notas fiscais emitidas, ele já pagou 24.995.000. O Poder Legislativo trouxe como inscrição do restos a pagar 129.896 e quitou todo esse valor durante esse primeiro e segundo quadrimestre. Cancelado. O município cancelou 143.205, que quer dizer, quando foi entregue o material ou o serviço, possivelmente a secretaria, quando conferiu, identificou que veio com avalias ou alguma coisa não trouxe como poderia e cancelou o documento e a devolução. Aí teve o cancelamento do processo de pagamento. Saldo ainda a pagar, 604.102.000. Esse montante ainda tem, devido a alguma secretaria estar ainda avaliando algumas entregas, alguns materiais que ainda, porventura, podem estar em processo de entrega. Aqui embaixo são os restos a pagar não processados. Aqui vocês têm em exercícios anteriores, então nós trouxemos, né, do ano de 2020 para 2021, de restos a pagar não processado, o montante de 50.960.000, que quer dizer o quê? São empenhos que foram feitos no ano de 2020, mas até 31 de dezembro, o serviço ainda não havia sido finalizado ou feito, né? E a entrega do produto também não havia sido entregue. Então, ele passou para o ano seguinte com a dependência de fazer o serviço ou entregar aquele material. Durante o exercício de 2021, com a entrega do material ou a prestação de serviço, o município quitou, né, pagou 26.764.000 deste montante de 50. O Poder Legislativo trouxe, né, de resta a pagar 696.511 e pagou 622.976, onde o município cancelou 7.690.000 e a Câmara Municipal cancelou 72.658. O que quer dizer esse cancelamento?
Durante a virada do exercício, estava empenhado, e durante o exercício 2021, as secretarias, né, identificaram que o produto não teria mais possivelmente alguma serventia, ou o serviço não era mais necessário, foi cancelado aquele serviço. Lógico que tem várias situações que são de acordo com cada secretaria, mas o cancelamento ele ocorre devido à não execução e sim à rescisão do serviço ou da entrega do produto. Saldo, ainda temos 16 milhões ainda em aberto, de restos a pagar não processado. Aqui faço lembrar que desses 16 milhões, temos em média 6 milhões, que é processos judiciais, que está em subjúdice, né? Por exemplo, Galvão Engenharia, entre outras empresas, que ainda não foi definido o seu pagamento. Então, por isso que tem um montante ainda alto de restos a pagar. A Câmara sobrou um saldo de R$ 877, desse montante que ela trouxe de 2020 para 2021, que não foi finalizado, ou talvez não entregou o material, ou o serviço não foi prestado ainda. Então, podemos ver que, do resto a pagar não processado, de 51.656.000 que estava projetado para este ano 2021, já foi cumprido em pagamento, né, 27.387.000, cancelado 7.763.000 e ainda tem um saldo de 16.506.000 que precisa ser ainda avaliado pelas secretarias. Aqui temos aplicações do ensino e da saúde. Aqui a receita que é utilizada para o cálculo da saúde e da educação, ela está no montante de 447.443.000. Então, lembrando que essa receita ela tem as suas peculiaridades, né, para o cálculo da educação e da saúde, onde a aplicação obrigatória sobre esse montante seria 25%, no montante de 111.861.000, essa é obrigatória. E até esse momento, nós já aplicamos 20,37%, que é o montante de 91.162.000. Então, de uma meta obrigatória de 25%, sobre a receita auferida até esse momento, já foi aplicado quase 21%. Saúde, lembrando que o montante que faz o cálculo da saúde e educação é o mesmo, né? São receitas peculiares, que dessas receitas você tem a aplicação obrigatória pela saúde, que é no montante de 15%, que é o total de 67.116.000, e nós, até esse momento, aplicamos o montante de 115.729.000, praticamente quase o dobro do montante obrigatório, 26%. Então, nós estamos bem acima da meta legal para a aplicação da saúde. Como vocês podem ver o quadro agora aberto, estamos aplicados até esse momento na educação pela receita oferida, 20,37% e 26,06% com a saúde. Aqueles que estão nos assistindo, caso queiram conhecer essas informações mais detalhadas, vocês podem acessar o portal do município, que é www.jacareí.sp.gov.br. Vocês vão clicar naquele link que estava anteriormente mencionado, que é a transparência. Uma vez que você apertou a transparência, vai cair nessa tela. Vocês vão apertar em publicações, que está circulado. Uma vez que apertou em publicações, vocês vão até o final da tela e vão ter aqui esses dois tipos de relatórios, que é o relatório resumido, né? Onde você, apertando eles, vão ter todos esses exercícios disponíveis para que você possa fazer os seus estudos, caso ache necessário.
aí tem todas as telas abertas que o internauta vai conseguir identificar. Por fim, agradeço a presença de todos, a paciência, né? Fico à disposição para poder suprir ou ajudar naquilo que for necessário. Agradeço aqui o diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, senhor Reinaldo Priante. E nesse momento abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas. Boa noite, parabenizar você e também os demais componentes da Secretaria de Finanças pela apresentação. E falar de finanças é sempre um tema bastante difícil, né, porque envolve aqui terminologias não usuais, e aí as pessoas em casa, e assim como nós também, fica difícil o entendimento, né? E aí, quando se traz de forma resumida assim, ajuda mais nós e também aqueles que estão em casa a entender. Mas eu quero não tirar dúvida, mas fazer algumas observações aqui, né? Primeiro que o que está acontecendo de muito triste no país hoje é o seguinte, né? A gente verifica aqui que a receita está aumentando, ICMS, a receita está tendo fôlego, né, principalmente agora, mas fôlego em cima de produtos que estão muito caros. Você pegar a gasolina, por exemplo, a R$ 7,00 em alguns estados, aqui no Brasil R$ 6,00, se arrecada mais ICMS, se arrecada. Mas a que custo que tem sido isso, né, para o povo que está nos acompanhando entender? Aumenta a receita, mas as pessoas não conseguem encher o tanque de gasolina para fazer uma viagem no fim de semana. As pessoas estão deixando o carro em casa, vindo de bicicleta trabalhar ou a pé, porque a gasolina está muito cara. 25%, isso é dado da empresa de aplicativo, deixaram até de fazer Uber, porque o preço da gasolina está alto demais e eles não conseguem fazer o que muita gente, né, fez e faz porque está desempregado, aluga um carro e utiliza aquele carro como aplicativo. Pegar o preço da carne, por exemplo, um absurdo. Então aumenta o produto e consequentemente aumenta a receita, né? E não é só o município, é o estado, é a União. Então isso faz com que os estados, os municípios e o governo federal precisam distribuir essa receita, distribuir. E esse é um grande desafio para os municípios, porque o Covid teve os reflexos na área da saúde, como nós estamos vendo, mas tem também o reflexo na área econômica, desemprego, as pessoas não estão podendo muitas vezes fazer uma compra adequada, uma alimentação adequada no supermercado. E aí quem que tem que fazer a repartição desses bolos? Os municípios enfrentam isso no dia a dia, né? É fácil nós vereadores que andamos pela rua, a gente vê a situação que vive o povo brasileiro, principalmente nos bairros mais distantes da cidade. Todo dia a gente recebe gente aqui no gabinete pedindo alimentação, né? Porque não consegue. Hoje recebi, né, pessoas pedindo coisas básicas, né, que todo brasileiro devia ter direito e não está tendo. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque uma coisa me chama muita atenção aqui. Houve um empobrecimento da população brasileira. As pessoas estão indo, cada dia que passa, numa linha que eles consideram da miséria. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o orçamento da assistência social. O que a assistência social faz? É lidar com a miséria humana, não é? As pessoas precisam de cesta básica, precisam de um auxílio, e aí eles recorrem aonde? Na assistência social.
E para que a gente tenha uma ideia, como nós estamos falando aqui de quadrimestre, a meta era 66%, e foi atingido até agora 45,58%, né? De um orçamento previsto no ano de 27.259.000, e foi liquidado até agora 12.424. Então, a primeira pergunta, né, considerando que que durante a pandemia as pessoas precisaram mais de assistência social, já era para ter estourado o orçamento, né? As pessoas procuram com mais intensidade. Queria saber de você o porquê, qual a razão que a Secretaria de Assistência Social, nesse momento, só aplicou 45,58% do total previsto. Essa pergunta, ela é mais direcionada ao SAS, né? Deixa eu só, viu, Luiz Flávio, é o seguinte, na verdade, o Reinaldo ele faz uma apresentação do geral. As questões mais pormenorizadas tem que ser com a Secretaria de Governo, que faz toda a parte de orçamento hoje, tá? Então, eu acho que essas questões podem ser melhor informadas pela Secretaria de Governo, não pelo Reinaldo, que ele faz uma apresentação do quadrimestre, no geral, tá bom? Não, sim, mas é importante a gente debater isso, porque está intimamente ligado aí à necessidade das pessoas, né? E aí, Reinaldo, né? Reinaldo? Isso. Não sei por que eu estava na cabeça que você chamava Alexandre. Reinaldo, mas é importante, né? E deixo esse alerta para você, inclusive repassar ao seu prefeito e verificar por que a gente atingiu até agora apenas 45% do orçamento da assistência social, sendo que a demanda social ela é muito grande, né? Todo dia a gente recebe pessoas aqui precisando de cesta básica, precisando de algum auxílio, porque de fato o Covid, além dos reflexos na área da saúde, além de tantas e tantas vidas que nós perdemos nesse país, ele também deixa um reflexo muito grande na vida econômica das pessoas, né? Esse é um primeiro apontamento, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Às vezes se bate no peito de que se está se arrecadando mais, e é importante arrecadar mais, mas a gente tem que saber que custo é esse, né? Infelizmente, o custo é esse, né? Eu estava vendo hoje que alguns governadores que querem mesmo que a gasolina fique alta, né? Para garantir receita. Então, assim, né? Se garantiu receita, retorne mais rápido para as pessoas. É por isso que eu apontei com relação à Secretaria de Assistência Social. Eu vou fazer um outro apontamento aqui, que é muito importante a gente fazer, quando se trata de orçamento, execução orçamentária, sempre ter como referência os orçamentos anteriores, né, os quadrimestres anteriores. E nós estamos chegando aqui em outubro, né? E esse segundo quadrimestre, só para que a gente tenha uma noção, que são as despesas de capital, despesas de investimento, é a obra, né, que o município faz. E olha, para a gente ter uma ideia, de 272 milhões, que é a meta do orçamento de 2021, foi liquidado até agora, no segundo quadrimestre, 50 milhões. Então, você pode me dizer, mas aí eu preciso falar com o secretário de Infraestrutura, preciso falar com as outras pastas, por que não investiu? Se seguir a mesma lógica da Secretaria de Assistência Social. Mas você pode nos esclarecer nesse sentido? Quais são as obras que não caminharam no tempo adequado? Quais as medições que não foram feitas? Para que a gente tenha uma ideia? Então, em detalhe, não consigo dizer porque eu não trabalho na Secretaria de Infraestrutura. Sim. Mas, assim, a visão geral que pode se dizer, dentro do orçamento, que é a parte técnica aqui, é que os recursos, né, federais, estaduais, eles têm vindo com a menor proporção. Então, quando você faz uma meta orçamentária prevista, né, ele não vem na mesma proporção que foi prevista.
levando em consideração esse momento que estamos vivendo, os governos, né, tanto federais e estaduais, têm investido mais em serviços, como no sentido hoje a saúde, e não repassando todos os recursos referente aos investimentos para a cidade, né? E lembrando também que toda obra também ela tem a questão das medições, né? E teve um momento que muitas pessoas trabalharam por poucos horários de trabalho, até alguns em home office, né? Então, nem todos os serviços foram tomados da mesma forma, devido a restrições que foram se colocadas para poder a prevenção da Covid. Esse é a minha visão simplista nesse formato. É lógico que uma resposta melhor seria com o secretário de Infraestrutura, que pode dizer melhor, né, como é que estão os andamentos das obras que estão previstas dentro do orçamento. Sim, importante a gente colocar essas questões, né? Porque os investimentos agora são muito importantes, porque a gente acaba gerando emprego, né? Então, as obras, quando andam no tempo adequado, no prazo em que foram contratadas, ajudam o município a gerar mais emprego, além de levar ao desenvolvimento. Mas eu vou deixar aqui como sugestão, né? Porque a Secretaria de Finanças acaba só compilando os dados. Só compilando, verdade. Mas é importante, né, talvez, deixar aí para a Comissão de Finanças e Orçamento, que em outras ocasiões, Sazaki, convidar também, né, o secretário de Infraestrutura, né, a secretária de Assistência Social, fazer esse convite para que a gente possa debater com mais profundidade a execução do orçamento. Porque, com razão, a Secretaria de Finanças, e faz bem a parte dela de vir aqui, de apresentar esses dados para a gente consegue acompanhar, né, a execução através dos números, mas quando uma secretaria não está executando o seu orçamento, nós precisamos saber por quais razões não está, não é? E aí, como foi dito pelo Reinaldo. Isso. Não errei. Pelo Reinaldo. O secretário precisa, né, dizer para a gente por que o orçamento não foi executado. Então, são esses dois aspectos que eu levanto aqui, que vejo com muita preocupação, porque como nós já estamos aí no terceiro quadrimestre, e essas duas secretarias atingiram um percentual, né, a Secretaria de Assistência Social, diante da demanda, verifico que é um percentual que dá para executar mais, e de infraestrutura, então, mas talvez aqui também envolve outras secretarias que também têm despesa de capital, né, investimentos. Isso. Mas ouvir também o secretário de Infraestrutura para a gente verificar por que está travado esse orçamento, né? Porque o dinheiro tem, nós aprovamos aqui nessa casa o empréstimo do CAF, e aí precisa as obras andar no tempo adequado para fazer o levantamento desse recurso, né? E quanto mais atrasa, mais as obras encarecem. Vê a terceira ponte, por exemplo, já aumentou em mais de 6 milhões de reais o custo inicial da obra. Vou fazer outro pedido de informação e não tenho dúvida que vai aumentar mais, porque não foi entregue, né, no tempo adequado. A terceira ponte, nós tanto sonhamos, né? Não é isso? Todos nós, jacarienses, sou a favor da terceira ponte, né? E parabenizo o governo por estar fazendo a terceira ponte. Mas isso não retira o nosso direito aqui de fiscalizar que a obra seja feita dentro do prazo adequado. São essas observações que eu gostaria de fazer com relação ao orçamento da cidade, né? E só finalizando, a saúde, né, tá de parabéns aí, que está gastando bastante, né, do orçamento projetado, mas porque é uma necessidade mesmo, não tem jeito, né? As pessoas batem na porta da Santa Casa, batem na porta das UPAs, né? Com relação ao Covid houve um gasto maior, mas as demais secretarias têm espaço aí para destravar esse orçamento. São essas observações. Parabéns, Reinaldo, parabéns também a todos os componentes da Secretaria de Finanças e parabéns aí para a Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado. Sasaki, só fazer um complemento. A questão, conversando com a equipe da técnica lá, né, o CAF em si, ele está dentro do cronograma, porque caso você não siga o cronograma de prestação de contas certinho, você tem o problema da liberação do recurso. Então, ele está, pelo menos a parte que eu tenho informação, que está no prazo, estão fazendo as prestações de contas, porque tem que prestar contas para vir um recurso. Então, nesses em específicos, eu consigo complementar, não com bastante detalhes, mas eu sei que está cumprindo, porque caso não cumprir, você tem problemas no contrato em si.
né? Não posso dizer pelas outras obras, né? Como falei, tem que ver na Secretaria mesmo, e como falei, o governo federal e estadual tem diminuído assintosamente os valores repassados para o município, mas, em específico, essa condição está dentro dos cronogramas que é estabelecido pelo contrato. Ok? Obrigado. Boa noite a todos. Quero Boa cumprimentar os membros da comissão, cumprimentar a vereadora Maria Amélia, vereador Luiz Flávio, a vereadora Sônia da Patas da Amizade. Cumprimentar você, Reinaldo, a Deise, todos os profissionais da Secretaria de Finanças, o pessoal da TV Câmara que está trabalhando conosco, Rodrigo Romero aqui, qual estendo cumprimento a todos os demais profissionais da casa. Eu estava ouvindo aqui o diálogo entre vocês, vereador Luiz Flávio, e fiquei pensando a respeito da essência das audiências públicas. No caso, hoje aqui, infelizmente, nós estamos tendo uma apresentação que é lógico que é muito importante e rico para nós, vereadores. Mas a gente, como representantes do povo, em se tratando de audiência, nós não conseguimos nos aprofundar em cada área. Então a gente passa a ter os números, simplesmente, mas não tendo uma visão macro de gestão de governo. Então eu acredito que realmente o modelo que vai ser mais eficaz e mais produtivo para nós é aquele qual nós tenhamos aqui de uma forma madura a presença de outros profissionais. Talvez o secretário de governo, Edgar Sazak, que tem bastante conhecimento, possa vir aqui, porque aqui é a casa do debate, aqui é a casa dos diálogos, da busca de soluções para o município de Jacareí. Em se tratando de orçamento público, eu sempre costumo falar, nós estamos aqui concretizando sonhos e projetando novos sonhos, novos projetos para o município. Para ficar bem claro para a população que nos assiste, hoje, quando a gente fala do segundo quadrimestre, né, então, o exercício fechado aí em 3 quadrimestres, nós estamos falando de 2/3 daquilo que se sonhou lá atrás. A gente fala das metas, a gente fala daquilo que o município está combatendo, daquilo que o município está conseguindo implementar ou não implementar. E nesse aspecto aqui eu tenho que me apegar aos números, já que essa audiência basicamente se fala de números, né? Nós estamos falando de uma equação, nós estamos falando aqui de uma ciência exata. E me preocupa bastante, porque a receita, o que foi projetado para as receitas, está dentro dos conformes. 66,66%. E nós conseguimos arrecadar 65,58%, 54%. Ou seja, praticamente cumpriu as metas. Mas nas despesas, num valor total de 66,66%, que foi estimado para gastar, 49,58%. Aqui nós não conseguimos visualizar praticamente 17%. E algumas áreas me chamam mais a atenção. Quando a gente pega o saneamento, 23,02% de 66% que deveria. Urbanismo, 26,09%. Me chama um pouco a atenção esses números. Mas, em algumas áreas que a gente sempre fala aqui, como é o desporto e o lazer, 43,82%. Pode ser muito justificado pelo fato da pandemia. Diferente dessas outras áreas que eu citei, e do trabalho, com 34,28%. Nós sabemos que o desemprego hoje está gigantesco. Então não dá para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico ter uma despesa de 34%, sendo que poderia chegar a 66,66%, e a gente vendo esse povo todo sem ao menos talvez um respaldo. Né? Lógico que isso aqui, eu estou falando de uma forma simplificada aqui, é lógico que tem N ações, N programas e projetos da Prefeitura dentro de um nome só. Mas eu quero
destacar nessa minha fala, nesse tópico específico, que a partir do ano que vem não dá para usar desculpa mais de Covid. Então, uma Secretaria de Esportes com 43,82% no ano que vem, pode ter certeza que esse vereador vai falar e vai falar num outro tom. Por quê? Porque nós teríamos que ter aqui muito mais do que isso. Porque poderia ter se trabalhado de outra forma. Mas já que não se trabalhou, vamos projetar 2022, vamos dar uma oportunidade, porque foi um ano atípico, um ano de aprendizado para todo mundo, mas 2022 não dá. 2022 eu quero ver aqui superando 66,66%. Porque as pessoas têm que sair de casa, as pessoas têm que voltar a ter qualidade de vida. E são algumas secretarias pontuais que exercem esse papel. Eu não vou exigir isso de uma secretaria, por exemplo, como a Procuradoria, aqui tem Legislativo, né? A gente já sabe que não é a função, cada um tem a sua atribuição, mas algumas secretarias precisam melhorar a sua performance, precisam melhorar. E para finalizar, minha preocupação maior quando eu olho aqui esse segundo quadrimestre, diz respeito à folha de pagamento. Pessoal, todo mundo sabe, né? Aqui só estou aqui sendo talvez um pouquinho retórico e dizendo que 54% pode ser gasto com folha. E nós estamos no limite de 32,76%. Comparado a 2020, que estava 37,29%. Então, a gente percebe que o percentual está cada vez caindo, e isso, em termos de prestação de serviço público, me preocupa, e me preocupa também na questão previdenciária. Me preocupa, porque hoje nós estamos chegando a 4.600 funcionários na prefeitura, a metade desse número, praticamente somados, de aposentados e pensionistas, e o sistema ele precisa rodar. Temos o congelamento, por causa da Lei Complementar 173, mas o ano que vem não dá. O ano que vem nós temos que melhorar a prestação de serviço público, nós temos que equacionar, temos que equilibrar as coisas, porque senão vai virar um caos. Não vai virar agora, mas daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos, qual vai ser a saúde financeira do Instituto de Previdência? Eu não sei, não consigo chegar, não tenho capacidade técnica para chegar nisso hoje. Mas eu quero, enquanto vereador, nesse momento, fazer os alertas que eu visualizo aqui. Mas eu agradeço imensamente, Reinaldo, pelas suas colocações, pelo trabalho da Secretaria de Finanças, que sempre se desdobra para poder fazer os ajustes necessários. Todas as secretarias que a gente sabe, principalmente as secretarias de Educação e de Saúde, que foram aquelas que tiveram que passar por uma reformulação muito grande, muito grande. Os professores que a gente atende lá no Instituto de Previdência, a gente percebe pessoas que não estavam habituadas com tecnologia e tiveram que, do dia para a noite, aprender a mexer com o celular, com o computador, enfim, cada um deu a sua contribuição. Mas eu termino de forma muito positiva. Acho que nós temos condição, sim, de melhorar e de fazer 2022 bem diferente do que está sendo 2021. Obrigado. Reinaldo, quero parabenizar você também pela explanação, né? Pelo trabalho realizado, parabenizar Deise? Edivan. Pela vinda até esta casa, né? E nos colocar a par das contas. Bom, eu sou de humanas, né? Sou péssima em exatas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim. Está tendo um equilíbrio? Equilíbrio no que sentido? No sentido do que tem que ser gasto, as despesas e as nossas receitas? Sim, o que acontece, Estamos dentro da meta? Então, parcialmente? Está muito longe? Sim, o que acontece, né? Pelo menos o que nós temos conversado, né? Embora a receita ela tenha uma amostragem que ela está acima do montante, né? Mas as despesas, elas têm a questão que a gente não tem ainda um cenário, como falou os vereadores aqui. Quando vai acabar essa situação que nós estamos vivendo hoje? Pode ser mês que vem, pode ser daqui a 2 meses.
a gente está vendo que os números estão melhorando. E a tendência, isso... Então, eu só queria colocar assim, nós estamos recebendo e não estamos gastando tanto, é isso? A gente está reorganizando os gastos com as áreas mais sensíveis. Nesse momento, que foi, em específico, a saúde. E educação também, que está sensível a esses gastos também. Sim, entendo. Mas, assim, quando o vereador Luiz Flávio coloca a preocupação com relação à assistência social, que dentro da assistência social também existe as terapias e as oficinas, né? Então, acredito, um pouco que eu estou lendo aqui, que talvez, Luiz Flávio, as oficinas também, elas foram interrompidas. Então, esse gasto também, a assistência não teve. E nós tivemos uma colaboração muito grande por meio do Fundo Social de Solidariedade, porque quando há essas pandemias, epidemias, e quando o fundo ele precisa se aparecer, há um grande voluntariado por parte da comunidade em ajudar esse Fundo Social. Então, essa arrecadação de cesta que o município também recebeu por meio do Fundo Social, contribui também nessa questão de não termos tantos gastos como com as cestas básicas. Eu acredito nisso. Porém, há sim um investimento nas cestas básicas. Nós entregamos aí cerca de, eu não tenho um número exato, mas os números são bem maiores do que o normal, né, nas cestas básicas. Então, eu só queria deixar as pessoas que estão nos assistindo, né, tranquilizá-los, né, que o município está caminhando bem. Nós estamos, assim, depois de muitos anos, nós temos um município com um nome limpo, né? O nome do município, ele foi capaz de receber um empréstimo por meio do CAF. Me corrige, Sazak, se eu estiver errada, porque nós temos um nome limpo, né? O município não estava... O Isaías, quando chegou, ele enfrentou toda uma despesa alta que o município carregava, uma dívida altíssima, conseguiu acertar tudo isso, e hoje o que você vem nos mostrar, para mim, é satisfatório, mesmo eu não entendendo muito na parte exatas, né? Como eu disse logo na minha fala, eu sou das humanas, e a gente precisa, sim, fiscalizar, e eu acho que a gente vai ter oportunidade, sim, de, numa próxima audiência, chamar as pessoas também para compor, para que esclareçam essas dúvidas que ficam no ar, né? Porque aí, se os secretários estão presentes, fica mais fácil a sua explanação e mais ainda transparente para quem nos assiste. Mas, como você disse, está tudo no portal, é difícil, essa forma didática que você traz para nós facilita bastante, e eu só tenho que parabenizá-lo, tá bom? Uma boa noite a todos e a todos que estão nos assistindo também. Ok, obrigado. Reinaldo, posso só complementar? Lógico, sim. Assim, é muito interessante quando a gente começa a conversar sobre alguns assuntos que a gente pode também ilustrar com o nosso dia a dia, diferenciando o público do privado, né? Então, na casa da gente, se você recebe 100 e você só gasta 70, é uma maravilha, porque você está fazendo economia, você está guardando. Mas no público, na gestão pública, isso não serve. Por quê? Porque dentro do sistema Odesp, tudo que o pessoal aí da Finanças está acostumado, vocês estão acostumados, quando você projeta em gastar 100, quando que é louvável? Quando você gasta 100. Quanto mais próximo você conseguir executar daquilo que você projetou, é o mais correto, né? Então, eu só gostaria de fazer essa consideração, porque às vezes dá uma impressão, hoje a gente está recebendo 66% e só estamos gastando 49%, e isso é o que é o bacana. Alô? Isso é o que é o bacana, mas se tivesse 66% seria o ideal. Mas, obviamente, nós temos ainda mais uma perna, vamos dizer assim, que é o último quadrimestre. Então, por precaução, eu espero que a gente, concluindo esse exercício, a gente possa dizer, não, houve uma reserva por um fator assim, assim, assado, que hoje nós não temos lucidez e clareza. Obrigado. Eu queria complementar, Sazak, como percebo, é uma dúvida que paira, né?
Se vocês retomarem os slides, não sei se pode mostrar os slides, eu queria mostrar um slide para vocês. É possível colocar novamente os slides do resto a pagar? Vou mostrar só um momento do resto a pagar, porque eu acho que pode possivelmente elucidar melhor para quem está em casa e até mesmo os colegas que estão perguntando, porque as perguntas são pertinentes, eu acho que elas são atenuantes. Vou mostrar aqui no slide, que eu acho que fica mais assim claro, possivelmente, mais evidente, como falou a Maria Amélia, mais didático de compreender. Só um minutinho até chegar o slide aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, um minutinho só. E enquanto eu abro o slide, eu vou fazer um comentário muito positivo para a nossa cidade, né? Porque eu sou daqui também, nascido, crescido e vivo aqui. Nós estamos de novo, novamente, pelo portal da transparência do governo federal, com nota A, com as condições de pagamento. Então, no Vale do Paraíba, eu não vou citar nomes, né, que não é coerente, mas só tem 3 municípios do Vale que tem nota A. Né, e nós somos um deles, e proporcionalmente dizendo pela população, nós somos o único que está em nota A. Então, é interessante isso, porque, como falou Maria Amélia, a gente traz aquela preocupação de estar cumprindo, né, essas metas corretamente. Enquanto não abre, eu vou comentar, depois abrindo aqui vocês vão ter informação melhor. Se vocês se recordarem nos slides que vocês receberam, vocês estão vendo que tem um resto a pagar um pouco grande, né? Acho que, eu não me lembro as cifras agora, mas acho que é em torno de quase 80 milhões, não sei se o pessoal me ajuda aqui, é isso mesmo? Quanto? Então, a gente estava com um montante de 51 milhões de restos a pagar. Isso é o não processado. E o processado? Todo? Então, 51 milhões. Vocês podem perceber que nós pagamos bastante desses valores. Então, nesses números que aparecem para vocês do orçamento, é que nós quitamos essas contas. Então, aqui, ó, desculpa. O total de restos a pagar que nós trouxemos de um ano para o outro foi de 77 milhões. É um meio de poder só colocar o porquê que, às vezes, aparenta uma certa economia, mas não necessariamente é uma economia. Por quê? Imagine você ter uma conta que você tem do ano anterior, que as obras, em algum momento, elas aconteceram e você tem que pagar. Aí, neste ano de 2021, nós pagamos o montante de 52 milhões. Então, de 77 milhões que tinha de resto a pagar, de 2020 para 2021, nós quitamos 52 milhões. O que quer dizer com isso? Desse montante que, às vezes, aparentemente demonstra que está tendo uma economia, não, é que o município, tendo em vista que ele tinha deveres do ano anterior para esse ano, ele se colocou à frente de quitar aquilo que estava sendo necessário naquele momento, que é quitar o resto a pagar. Então, é lógico que, como falou a Maria Amélia, o Sazaki, o Flávio e o Hernani, eu não tenho todas as informações diretas das secretarias, porque cada secretaria tem seu trabalho durante a sua gestão, mas o que eu posso dizer é que a economia, ela não é da forma como se, às vezes, olhando de fora, entende. É que tem um montante represado que nós quitamos nesse momento, que foi 51 milhões, que não é pouco. Se nós formos olharmos essa cifra, ela é um valor considerável. Isso mostra que nós pagamos aquilo que tínhamos pendente de um ano para o outro. Eu acho que é interessante mencionar que, às vezes, na minha fala durante aqui, pode não ter ficado muito claro esta informação. Quer ver, vocês olhando aqui, porque às vezes quem está em casa é mais fácil ver, né? Eu falei, agora aqui, só ver o slide novamente, é o 24. Só um minutinho, daí vocês vão ver a quantidade de valores que temos, né? E o quanto que foi pago. Aí vai casar com o que eu estou falando aqui, né? Pode abrir todos, Deise, por gentileza? Aí você vai abrindo, depois abre, fica tudo aberto. Aqui, ó. Volta mais um, desculpa. Então, voltando aqui, ó, vocês estão vendo que nós pagamos, né, 27 milhões. Se puder voltar mais um pouquinho, desde que é o outro anterior, que é de cima, né? Mais 25, né? Então, 27 mais 25. Então, nós pagamos os 52 que eu falei para vocês. Então, esse montante, que aparentemente parece que é uma economia, o município quitou
52 milhões de um ano que não está no orçamento desse ano. Então, para quem está em casa, né, o orçamento que nós estamos falando aqui, esse montante não está. Ele estava no orçamento anterior, né? Mas por que não pagou lá atrás? É porque o material não foi entregue, ou o serviço não foi prestado no tempo que deveria ser, que era no encerramento do exercício. Não foi que nós deixamos de pagar, tanto que nós estamos com nota A na questão de pagamento. É porque o serviço, o material, alguma coisa não ocorreu no tempo que deveria. Aí, com isso, virou-se o exercício e a parte contábil ela tem que ser fechada, independente se o serviço foi prestado ou o material foi entregue. Aí, fechou-se o exercício, você carrega esse montante. Só que esse montante ele não faz parte mais do orçamento de 2021. Aí, você olhando dentro do orçamento, você aparentemente diz, nossa, está tendo uma economia. Só que tem várias ações feitas durante o ano de 2020, que veio para 2021, que ficou na dependência de medições de obras ou serviços ou materiais de consumo que ficaram para ser entregues. Eu espero que essa informação tenha colaborado a vocês pela situação que vocês colocaram, que eu acho que somatiza, talvez, penso eu, na dúvida que vocês estavam tendo aí, né? E é lógico que alguma informação mais atenuante seria interessante, como falou o Edgar Sazak, de fazer um pedido para a Secretaria para alguma informação mais complementar. E a questão da cesta básica, eu tive essa semana, eu acho que eu posso comentar porque eu tive com a Madair, que é da área de SAS, tem um bloco de processo de pagamento de cesta básica que é em torno de quase 500 mil que é feito. E está no nosso radar, que está fazendo por períodos corretos que eles pedem. Então, vai ter um remanejamento, lembrando que estamos na ordem de 4% somente até esse momento. Então, vai ter um remanejamento para poder suprir essas necessidades. A outra coisa que a Maria Amélia comentou é que no período lá atrás, alguns serviços, né, como oficinas, né, não poderiam ser prestadas, né, a todo momento. Então, agora está retornando bastante oficinas, até eu mesmo, minha esposa se inscreveu em uma aí que é de culinária, que é interessante, então está tendo bastante oficinas agora abertas, até está precisando de público, né? Não está tendo procura da sociedade para fazer as oficinas. Então, as coisas estão ocorrendo agora de uma forma um pouco melhor do que anteriormente. Então, eu acho que espero ter ajudado com esses complementos, né? A ideia é só somatizar com vocês o que vocês possivelmente poderiam ainda persistir alguma dúvida. Obrigado. Alguém mais? Bom, também gostaria de fazer um comentário também. Na realidade, o que está ocorrendo na prefeitura é um contingenciamento de 30%. Isso foi uma determinação do prefeito justamente em cima da pandemia, né? Então, houve esses cortes no caso. Então, muitas vezes, as secretarias que estavam orçadas, ela não está atingindo aqueles números, né? Mas já visto que, em termos de saúde mesmo, ela já está mais de 30%, tá? Em termos de despesas, né? Que não estava por dentro. E recentemente também nós acabamos aqui autorizando o prefeito fazer, né, passar um subsídio de 19 milhões para a Santa Casa, porque a gente vê que realmente a Covid ela está trazendo uma despesa extra, tá? Já visto que o governo federal, que deveria ter passado, como foi passado até dezembro, aquela despesa Covid, por exemplo, de UTIs, esse ano não houve nenhum repasse. Tá? E outra coisa que é importante destacar, em termos de transferência de capital mesmo, né, existe aí uma previsão de 120 milhões de transferência de capital e apenas 15 milhões chegou para Jacareí até o presente momento. Então, quer dizer, a participação do governo federal e do governo estadual está sendo muito baixa, né? Tá? Com isso, realmente, faz com que os números, né, muitas vezes, foi orçado, mas não está sendo atingido esses números que necessariamente teria que ser atingidos, né? Tá bom? Bom, mas eu gostaria aqui de parabenizar o Reinaldo aí, né, pela apresentação, bastante didático a sua apresentação, e eu fico feliz, né, de repente nós termos uma situação confortável
em termos de números no caso, tá bom? Mais alguém? Bom, se não tiver nenhum questionamento, agradeço a presença de todos e às 18 horas e 43 minutos declaro encerrada a presente audiência pública e boa noite a todos. Boa noite.